Graça e paz a você que está do outro lado da tela. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, com toda a sua família, né? Com todos os seus. Bom, eu quero comentar mais um vídeo do Padre Policarpo, em que ele me responde. Um vídeo interessantíssimo que fala sobre a intercessão dos santos. Bom, deixa eu só trocar de tela aqui. Bom dia e saudações, eu sou o Padre Policarpo, do canal. Este é um vídeo de resposta ao protestante denominado, autodenominado católico. Segue o vídeo. Peço perdão a vocês aí. Esse aqui é meu pedido de desculpas, né? Que eu tinha pedido desculpas ao Padre Policarpo, até porque eu não me preparei muito, né? Para o vídeo sobre a virgindade perpétua de Maria. Enfim, acabei me desculpando publicamente. Isso foi pra mim, né? Isso é eu, gente, eu sou assim, tá bom? Eu sou assim. Se eu tiver errado, eu vou reconhecer. E olha só, uma coisa boa pra você, na verdade, se você me convencer que eu estou errado, eu não vou progredir no meu erro, tá bom? Bom, e trabalho sinceramente, ok? Enfim, pedir desculpas e tal. Vamos lá. Vocês vão ver que o protestante ele não perdeu a sua arrogância. Bom, aqui ele, né, me chama de arrogante, já partindo para insultos pessoais. Você pode ver em qualquer vídeo meu que em momento nenhum eu fiz qualquer insulto ao padre e à pessoa dele, tá? Meu objetivo aqui não é, nem nunca foi, ofender o padre, nem qualquer pessoa, né? Não é ataque a pessoas, e sim a gente tenta, assim, entender as ideias, né? As ideias protestantes convergem, não batem com as ideias católicas, se chocam, são teologias que se chocam entre si. Então as ideias chocam e isso gera perguntas, geram questões, né? Não só por isso eu vou chamar o padre de arrogante, eu vou ofender a qualquer um, né? Enfim, vamos prosseguir o vídeo. Porque disse que o vídeo dele é irrefutável, então assim, eu vou refutar esses dificuldades. Bom, eu disse que o meu vídeo ele é irrefutável. Aquele vídeo longo que eu postei no canal sobre acho que o último vídeo que postei sobre a virgindade perpétua de Maria, onde eu aprendi muita coisa, vi aquilo que os reformados diziam e, enfim, me vi a concordar com eles. Cheguei à conclusão de que é inútil, né? Se crer ou não na virgindade perpétua de Maria, para nós é uma coisa inútil. Eu cheguei à conclusão de que podemos, tanto de um lado, que é muito difícil sustentar a virgindade perpétua de Maria somente à luz da Bíblia. É muito difícil. Então eu não faria isso. Bom, enfim, uma coisa que eu aprendi. Mas também eu vejo que um lado histórico e tal, foi defendido, enfim, tem toda uma honra e tal. E não importa, né? Não importa. Eu até vi um comentário do 38, comentando sobre um podcast com Cogos e tal. O Cogos quase levantou da mesa, né? Quase queimou, quase levou o 38 pro fogueira. Enfim. E lá o 38 comenta, cara, né? E daí, né? O que importa, né? Se tiveram relações sexuais ou não, enfim, foi Jesus que morreu, né? Jesus que ressuscitou. E é isso que importa, a fé cristã. Cristo é o centro da fé cristã e não Maria. Bom, vamos continuar o vídeo.
Segue o trecho. Esse vídeo é... Aqui é uma parte que eu falo que o vídeo é refutável, né? Por que eu falo que o vídeo é irrefutável? Bom, primeiro, no vídeo eu não fiz nenhuma afirmação. Eu tentei tomar ao máximo os cuidados com minhas palavras, né? Mas nesse vídeo onde eu falo sobre a virgindade perpétua de Maria, eu tomei muito cuidado para não fazer nenhuma afirmação. Meu pedido de desculpa foi antes e meu vídeo postado foi depois. Esse vídeo que eu chego às conclusões da virgindade perpétua de Maria, postei depois. Então, o pedido de desculpa vem antes, né? E logo depois um estudo um pouco mais sério, onde eu aprendi muito. E por que eu considerei esse vídeo como refutável? Porque eu não fiz nenhuma afirmação. Então, na minha cabeça, olha, se eu não fiz nenhuma afirmação, então, ao menos nenhuma das minhas afirmações podem ser refutadas, tá? Eu apenas mostrei afirmações de outros, não minha mesmo. Acho que minha mesmo, só perguntas. Então, não se refuta perguntas. Perguntas você responde, você não refuta perguntas. Meu vídeo é irrefutável, porque nele eu não afirmo nada. Ok? Interessante, é um estudo muito profundo, onde eu mostro pontos de vista históricos, patrísticos, enfim, é muito interessante. Ok? Eu aprendi muito. Então, por isso que eu disse que meu vídeo não é irrefutável, tá? Não é arrogância, justamente porque eu não afirmei nada. Então, se eu não afirmei nada, não existe afirmação nenhuma que eu fiz no vídeo, né? Não existe nenhuma afirmação no vídeo em que eu refutei e ele falou isso, né? Na verdade, são citações patrísticas, de doutores de Oxford. Então, assim, é muito interessante. É um estudo muito aprofundado mesmo. Me dediquei semanas, enfim, tive que traduzir muitos textos, mas eu aprendi bastante mesmo. Ok, vamos analisar o texto junto com o padre. Dois protestantes religiosos. Então vamos começar aqui pela primeira carta a Timóteo. Eu deixei aqui. E eu não vou me estender muito pro vídeo, né? Não ficar muito longo, porque a minha intenção é que as pessoas assistam e se fiquem prevenidas. Então eu vou ler aqui o texto e depois, né, vou fazer análise. Então o texto é esse, da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Então, este texto, os protestantes citam para dizer, olha, vocês pedem a intenção dos santos, isso é antibíblico, está errado, é uma idolatria, porque o único mediador, o único intercessor é Jesus Cristo. É o que eles dizem nesse texto. Mas espera um pouquinho aí. Vamos nessa primeira carta ainda, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. Capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Diz assim: vigia a ti mesmo na doutrina, persevera nessas disposições, porque assim fazendo salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Então Paulo fala para Timóteo perseverar na doutrina, porque se ele perseverar na doutrina, ele vai salvar a ele mesmo e aos seus ouvintes. Ué, mas não é? Se a gente for interpretar como os protestantes, quem salva
não é Jesus? Jesus não é o único Salvador? Então como é que Timóteo pode salvar a si mesmo e aos seus ouvintes, perseverando na doutrina? É óbvio que a salvação aí tem uma outra conotação. Não é a salvação de derramar sangue, não é a salvação do resgate, é aquela salvação que só Jesus pôde realizar. Se a gente interpretar como protestante, a gente tem que condenar e reprovar o apóstolo Paulo, que fala que Timóteo pode salvar a si mesmo. Daqui ele está falando, enfim, né? Nenhum protestante nunca falou isso, né? E aqui, como que eu vejo isso? Cara, aqui é responsabilidade humana, né? Nossa responsabilidade, a nossa responsabilidade humana, nosso dever, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pronto. É a nossa responsabilidade humana. Então, o Salvador é Jesus. Então tem que se ler dentro do contexto, coisa que os protestantes não fazem, não estão acostumados a fazer. Nenhum Eu protestante. poderia pegar outros textos, né, e tal. Mas antes de analisar o texto da 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vamos definir o que é um mediador. Um mediador ele pode ser uma pessoa que vai mediar um conflito entre duas pessoas para que elas possam se reconciliar. Um mediador pode ser um intérprete, uma pessoa que fala duas línguas e vai servir como mediador entre duas pessoas ou dois grupos. Pode ser um árbitro que pode resolver uma disputa, uma questão. Pode ser um embaixador, falar em nome de alguém. Aliás, os profetas eram embaixadores de Deus, falavam em nome de Deus para o povo. Então os profetas eram mediadores entre Deus e os homens. Então, todas essas categorias são mediadores. E o próprio fato de uma pessoa rezar por outrem, de orar, é ser mediador. Então nós vamos ler o texto completo agora. Esse texto que os protestantes... Vamos ler o texto completo. Deixa eu aproximar aqui. Deixa eu voltar lá. O tempo todo, repara, o tempo todo, o padre está falando que, acusando os protestantes de que não sabem interpretar o texto no seu contexto, né? Enfim, vamos ver se o padre fez isso. Tentam falsear. O texto diz uma coisa, mas os protestantes querem fazer o texto dizer outra coisa. Nós vamos ler aqui até o versículo 6. Começa no capítulo 2, no primeiro versículo, até o 6. Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. Repito, primeira carta, ou primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 até o 6. Vamos acompanhar. Recomendo, pois, antes de tudo, pois, exorto, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena e com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. Então, a mediação da qual o apóstolo fala é a mediação de salvação. Ou seja, não existe outro Salvador. O único Salvador é Jesus Cristo. E nunca um franco-latino, por mais heresias e erros que contém a Igreja Romana, nunca um franco-latino ensinou que os santos são povos salvadores, ou que a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria... Seguinte, sobre essa questão, tem sim, tá? Tem muitos franco-latinos ou católicos romanos, sacerdotes romanos,
e sacerdotes assim, ortodoxos, ortodoxo que eu digo, na doutrina católica, né, romana, enfim, que ensinam isso, a corredenção de Maria, que Maria é uma corredentora, ela é uma guardiã da salvação, ela é um instrumento da salvação, ela é a guardiã da salvação. Mas isso eu quero deixar para o próximo vídeo. Vou deixar com a parte 2 desse vídeo, porque eu não quero prolongar muito. E agora eu quero deixar uma pergunta para você e depois finalizar o vídeo, beleza? Uma pergunta pro padre, também para os outros católicos aí. A Bíblia diz, por exemplo, explicitamente em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. E a Bíblia diz explicitamente que há, lê lá o texto, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A Bíblia diz dessa forma, que existe um único mediador, não existe dois mediadores, não existe mais mediadores, né? Não existe vários mediadores, existe um só mediador, Cristo Jesus, homem. O apóstolo Paulo, ele vai começar o versículo, né, falando, dizendo assim, no versículo 1: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de reis, de todos que acham isso de autoridade, para que vamos tranquilo, manso, paraná. Então, o apóstolo Paulo, em momento nenhum, falou: olha, antes de tudo, eu exorto que vocês se façam mediadores, sejam mediadores, façam mediadores por outros. A Bíblia não usa essa palavra, mas ela usa a palavra intercessão, né? Existe vamos dizer assim, uma proximidade muito forte de intercessão com mediação. Mas o apóstolo Paulo, ele não vai falar, olha, seja um mediador. Ele vai falar, seja um intercessor. A pergunta primeiro, até mesmo você pode usar um dicionário aí, qual a diferença entre intercessão e mediação? Porque se intercessão significa a mesma coisa que mediação, se as duas significam a mesma coisa, então não deveria existir, né? Só deveria existir a palavra mediação, ou só deveria existir a palavra intercessão, tá? Elas têm significados diferentes e devem ser usados, devem ser entendidos de forma diferente, na verdade, porque senão a mesma palavra seria empregada sempre no mesmo contexto, não teria duas palavras com o mesmo significado. Então, a primeira questão é: por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que existe um único mediador entre Deus e os homens, mas ele vai falar que nós devemos ser intercessores. Ele não vai falar que nós devemos ser mediadores, não, porque mediador só existe um, mas devemos ser intercessores, né? Devemos interceder pelos homens. Bom, então fica aí essa pergunta: por que o apóstolo Paulo usa como para nós sermos
em relação a nós, o apóstolo Paulo vai usar, olha, seja um intercessor. Mas em relação a Cristo, ao menos nesse contexto aqui, em 1 Timóteo 2,5, vai falar que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É claro que a Bíblia, lá no livro de Hebreus, vai falar para a gente se aproximar do trono da graça, mas em lugar nenhum da Bíblia vai falar que o homem ele é um mediador. A palavra mediador é usada para Cristo e não para o homem. Então, encontrem aí, por favor, encontrem aí, os católicos, algum momento das Escrituras em que a palavra mediador é usada para nós, em que eu devo ser mediador. Está lá a palavra, exclusivamente a palavra mediador, usada para nós, no contexto para os cristãos, né? Bom, quero que você encontre, porque em todas as vezes que eu li, quando a palavra se refere a nós, é utilizada o quê? É utilizada intercessor. Então, para nós, intercessor, a Cristo, mediador. Fica aí o desafio para você. Encontre qual que é o porquê desse significado, de distinguir intercessão de mediação. O padre não fez isso aqui, não é verdade? Ele apenas explicou o que significa mediação, que Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Romanos 5:1 vai dizer que temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Enfim, fica a pergunta aí para você: por que a Bíblia, as Escrituras, dão a Cristo título de mediador, mas não a nós? A nós, intercessão. Tá? O padre explicou o que significa mediação. E agora, o que significa intercessão? Todos são mediadores? Não, se todos fôssemos mediadores, então entraríamos em contradição com o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Entraríamos em contradição direta com esse texto. Se todos fossem mediadores, entraríamos em contradição direta com esse texto. Logo, existe um mediador, mas muitos intercessores. Ok? Foi claro isso? Claro que eu entendo que Cristo, sim, ele é o nosso mediador. Mas lá no livro de Hebreus também vai falar que ele é o nosso intercessor. Quer dizer que ele está à destra de Deus Pai e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então Cristo, ele não é só mediador, ele é o nosso intercessor, ele é o sumo sacerdote. E o livro de Hebreus também vai dizer para nos aproximarmos com confiança ao trono da graça. Se eu devo me aproximar ao trono da graça, se eu devo me aproximar com ousadia ao trono da graça, de ali encontrar misericórdia diante de Deus, por que eu deveria terceirizar esse serviço? Em qual momento eu deveria orar a um outro para que ele fizesse algo por mim? Você consegue ver que existe uma inconsistência nisso? Será que o santo tem mais poder do que Deus? Então, se eu orar ao santo, a minha oração ela vai ter uma eficácia maior?
aquele santo, por acaso, é mais poderoso do que Deus? Imagina milhares de fiéis, milhares de pessoas, ao mesmo tempo, em vários lugares do planeta, vendo coisas diferentes, situações diferentes. Como que um santo, ele... será que ele escuta todas as orações? Ele é o quê? Ele tem atributos que só Deus tem? Onisciência, conhece todas as coisas, onipresença, está em todos os lugares. É que ele responde? Será que a resposta do santo é maior do que a resposta de Deus? Será que Cristo é insuficiente? Será que Cristo é insuficiente? É verdade? Eu não vejo a oração dos santos em nenhum lugar nas Escrituras. Na verdade, tem um lugar, um só lugar, onde aparece alguém que passou dessa vida para a próxima e ele ora ao outro para interceder por ele. E é interessante que essa pessoa que solicita a intercessão dos santos, ela está no inferno. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 18 ao 19, vai falar ali da parábola do Lázaro e do rico. Então o rico, depois que ele morre, ele abre os olhos no inferno, no meio do fogo, não no purgatório. Ele não abre os olhos no purgatório para purgar os seus pecados, né? Para depois ser decidido. Não. Ele abre os olhos no inferno. E no inferno, ele olha para o alto. Ele fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Mande a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo na água e me refresque a língua. Então, o rico no inferno, que ele intercedeu. E o que Abraão disse? É impossível. Existe um abismo entre nós e vós. É interessante que o rico no inferno, ele continua intercedendo. Ele insiste na sua intercessão. E ele vai falar assim: Pai Abraão, mas envia a Lázaro, os meus familiares, que se eles verem, eles crerão. E o que Abraão fala com ele? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Porque se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Jesus não fala examinai a tradição. Naquela época existia uma tradição também, que era a tradição dos judeus, na qual Jesus bate muito neles. Olha, pela sua tradição, você invalida o mandamento de Deus. Você não entra no reino dos céus e impede que outros entrem. É muito severo isso. É muito severo isso.
Mas está aí, isso que devemos fazer. Devemos examinar as escrituras, devemos refletir. Deixei algumas perguntas no ar aí, tá bom? Se alguém puder me responder aqui, por favor, ao padre, né, que é mais letrado do que eu, afinal estudou a vida inteira, né? Por favor, padre, me responda. Todos são mediadores? Ou existe um só mediador? Ou existe um só mediador e vários intercessores? Qual que é essa diferença na prática de intercessão para mediação? É tudo a mesma coisa? Intercessão e mediação, todas as mesmas coisas? Eu acredito que vocês vão ter mais competência do que eu para responder essa pergunta. Deixe essa questão aí em aberto para você que está assistindo e para o padre também. Beleza? Vamos prosseguir. Bom, seguinte, tentei ser o mais breve possível nesse vídeo. Tentei enxugar muito, mas tive que comentar muitas coisas. Vou ter que deixar uma parte 2 aí. Vamos trabalhar a parte 2 do vídeo. Deixei pergunta para você. Deixe sua resposta aí nos comentários. Se você quiser fazer um vídeo, me marcar, marca direitinho, coloca @católico reformado ali, que vai chegar a notificação para mim, porque se você não colocar esse @católico reformado, não chega para mim. Então, é uma pergunta sincera e é uma pergunta difícil de responder, tá bom? Mas, como eu creio que o padre formou para isso, estudou vários anos, né? Acredito também que tem muitos seminaristas católicos que estão vendo, ou se você souber de alguém que talvez consiga resolver essa questão, manda para as pessoas, né? Peço para tentar responder essa pergunta de maneira sincera, de maneira pausada. Traque para mim, escreva o seu argumento, beleza? Bom, até o próximo vídeo e fica com Deus.